Boa noite, colegas vereadores, na pessoa do Dr. Joel, nosso presidente. Boa noite, público presente. Realmente, como os colegas falaram, a casa está bonita, está cheia e toda quarta-feira são bem-vindos. Estejam todos aqui conosco, é um prazer tê-los aqui. Ricardo, boa noite. Mais uma vez, quero também dizer da satisfação de falar contigo mais uma vez. Eu acho que eu tive poucas oportunidades, 2 ou 3. Lembro-me que a primeira foi enquanto secretário de Administração e Fazenda, tive no seu gabinete, e sempre solícito, como sempre. Coincidentemente, eu fiz uma impressão aqui de um que você escreveu ou citou, e foi para o site, eu queria ler, porque eu acho que isso também norteia aquilo que eu tenho feito como vereador e busco fazer. Você disse assim, quem estiver apostando que controle interno vai ficar relegado ao papel, está enganado. O controle interno é a consciência da administração pública. Sabe quando você faz algo e depois vem a voz da consciência te perguntar sobre aquilo que você fez? Pois é, esse é o controle interno. Disse mais, sabe quando você vai fazer algo e aquela voz dentro de você diz que é errado e que você pode se dar mal? Esse é o controle interno, a consciência da administração pública. E é pautado muito nisso, talvez não com essas belas palavras ditas por você, que a gente também tem feito o nosso trabalho. E a gente tem atuado aqui na Câmara dessa forma, visando sempre o benefício da população, assim como você falou aí. E eu não posso fazer uma injustiça dizendo que a controladoria não tem seus avanços. Muito pelo contrário. Tenho que te elogiar por tudo aquilo que você falou. Algumas coisas eu já tive a oportunidade de ouvi-lo, mas a gente vê realmente que há uma intenção de sempre fazer melhor. E essa intenção de sempre fazer melhor foi totalmente esclarecedora. E eu quero também elogiar e agradecer, diferente de algumas vezes, mas o seu intuito de me responder naqueles questionamentos que fiz. Fico feliz, satisfeito, quem dera fosse todos da mesma maneira, mas é um exemplo que deve ser elogiado, porque Vossa Excelência veio aqui pessoalmente e fez questão de lembrar do meu pedido, e aí gostei do que disse, temos que ser o primeiro a dar exemplo, e é isso mesmo. Quando a gente faz esse tipo de requerimento, entre inúmeros outros que fiz, é baseado nessas palavras que você falou, de que a gente tem uma consciência e quer saber algumas coisas. E a gente se preocupa muito com algumas informações que às vezes nós não temos oficialmente. Já te agradeço também por ter indicado a Carol, que tem também mostrado empenho e vai fazer por escrito, vai mandar a nós. Então a gente fica feliz de ver que existe sim uma intenção de esclarecer aquilo que às vezes a gente não tem conhecimento. Nós, vereadores, estamos para ajudar também o Executivo no sentido de fiscalização. Você falou bem e usou 2 palavras, que o controle interno também é auditoria e fiscalização, e a gente tem essa prerrogativa e fica feliz de ver que há respostas para aquilo que a gente pergunta. Alguns momentos, Ricardo, tenho que confessar, não tem respostas, ou não vêm as respostas, para não ser injusto. Talvez as respostas não chegaram a mim até ainda. Mas quando chega, quero fazer questão de dizer e deixar gravado que fico satisfeito com o que tem falado, vou receber sim o documento, mas a gente vê que algumas coisas existem como você sinalizar por que aconteceu. E a gente fica, às vezes, fazendo o nosso papel, fica falando, o vereador de oposição, o vereador, mas na verdade é o vereador que quer fazer o seu papel, desempenhar da melhor maneira possível, e quero fazer das suas palavras a minha. E aí, vou apenas dizer que fico feliz com o site, uma pena o tempo não ter deixado, mas acho que numa outra oportunidade podemos falar sobre isso, sobre o portal da Controladoria. Tenho mexido, tenho buscado, tenho lido, vi que o site ficou bom, no sentido de layout, de facilidades, ficou bonito em relação a como vocês fizeram, e a gente está vendo lá que começou no dia 2 de abril, ainda está numa fase de sugestões, o Fabrício até relatou isso, a contabilidade pública não tem ainda as informações, mas vai ser alimentado, e a controladoria vai fazer isso. Então a gente vê que é possível. Sempre falei aqui muito sobre transparência, sobre folha de pagamento, que desde outubro de 2013 que não vai para o site, mas você já falou para mim uma vez que a controladoria tem a intenção, às vezes talvez não tem todos os dados, às vezes os secretários que são os ordenadores de despesa, quem faz os QMP, aquelas coisas todas, mas a gente fica feliz de ver que vai ser possível, mesmo que eu considere demorou, mas é possível, sempre tenho como começar e a gente vê como pode ser diferente. Depois farei sugestões, o Fabrício até sugeriu que sejam feitas oficialmente, que vá lá no portal, que faça lá, faremos. Principalmente, quero deixar apenas uma, não sei qual é o seu pensamento, gostaria de ouvi-lo. Ali no portal, quando algumas pessoas me procuram, ali na transparência,
ela existe as informações. E algumas informações, como as informações de despesa de servidor, talvez se tornem informações sigilosas ou informações privadas, particulares, que talvez não tenham tanto um interesse público. A questão de receitas, do que é agregado nos valores total bruto, sim, mas aquelas valores que a gente pode ver ali que existem alguns abonos, que às vezes a gente não sabe se é um ou outro, aí pensão alimentícia ou alguma coisa assim, que às vezes é particularidade do servidor e talvez não seja necessário expor. Como é que vai ser isso? E aí gostaria de ouvir um pouquinho a respeito. Mas, no mais, agradeço a disponibilidade, faço das palavras dos colegas, quem dera um dia chegar até essa eloquência, essas palavras, esse vocabulário, de repente, quem sabe alcance esse nível. E, mais uma vez, obrigado pela vinda, como você mesmo falou, a convite do Dr. Joel, mas disponibilização sua, não por convocação obrigatória, de estar aqui conosco e trazer o esclarecimento. A palavra do presidente Joel Alves. Ele tem uma pergunta para responder. É sobre o portal. Na verdade é o seguinte, tem até uma decisão que está no nosso portal da Controladoria, do Supremo Tribunal Federal, porque há umas questões de sigilo levantadas principalmente pelo Ministério Público, por juízes, né, que não querem ter as suas informações apresentadas. Segundo o STF, todas as informações de servidores são públicas, todas, inclusive os rendimentos. O que nós fizemos no portal? Nós agrupamos as verbas de proventos, que são os recebimentos. Aí nós criamos grupo. Por exemplo, abono lá se refere a abono de férias, ou aquele abono pecuniário, que é o abono da venda das férias de 1/3. Então, ali, quando você lê abono, mas tem um I pretinho na frente da palavra ali, daquela descrição. Você clica ali naquele I, que vai abrir quais são as contas que estão ali dentro daquele item que está descrito. Então, todas as receitas, porque, talvez assim, tecnicamente, eu não consiga explicar para vocês, a ponto de vocês compreenderem a complexidade, às vezes, dessas questões de sistema de informação. Que, às vezes, a gente quer colocar uma determinada folha, mas houve um provento de um servidor que saiu daquela grade que foi agrupada, aí já dificulta, então a gente tem uma série de problemas técnicos para resolver. Mas, em relação aos descontos, que é o principal, porque os proventos todos têm que ser abertos. Proventos, o que você recebe tem que ser declarado. Inclusive, a nossa lei orgânica prevê mais, até questão de declaração de bens, né, que está lá na nossa lei orgânica, que a gente vai chegar lá com o tempo, a gente precisa incrementar normas para isso, para não ficar muito solta. Mas a questão da despesa, nós enumeramos, dos descontos do servidor, nós enumeramos 3 descontos. O primeiro é o INSS, que é para até fins de controle. O segundo é o imposto de renda, também para fins de controle, para a gente poder acompanhar. E o terceiro, a gente botou outros descontos. E ali estão todos os outros descontos. Aí tem desconto de farmácia, pensão alimentícia, mas não está discriminado, só tem um valor total. Não está discriminado quanto que é de pensão, quanto que é de farmácia, quanto que é de consignação, quanto que é de adiantamento, não está discriminado. Então, por isso que nós agrupamos ali, justamente para evitar a exposição, né, de quem tem empréstimo, quem comprou na farmácia, enfim. Então, nós só fizemos o desconto só dessa forma, agrupando. E o que a gente vai fazer para melhorar o portal é tentar dar o máximo de informação possível. É porque a gente enfrenta problemas técnicos também dentro daquilo que a gente tem, porque são empresas diferentes, são sistemas diferentes. A gente optou por contratar justamente porque a empresa que tinha a opção de contratar com a prefeitura por força de uma licitação, essa empresa não apresentava as ferramentas ideais para a gente apresentar um portal do jeito que nós apresentamos. Ele trabalha com tecnologia de 1980 e nós queremos tecnologia que nos permita fazer o que nós fizemos lá, inclusive com cruzamento de informações, que é o que nós vamos fazer. Tem lá sobre a Câmara, inclusive. Então, tem várias informações que só tecnologias atuais permitem fazer esse cruzamento de informação. Que nós temos gráficos ali, não sei se você já viu o organograma da Prefeitura. Quando você clica dentro de um item lá do organograma, ele apresenta um gráfico. Aquilo ali já é uma ferramenta super atual, né, que permite esse cruzamento de dados e apuração das informações, coisa que aquele portal que a empresa anterior tinha não conseguia fazer, ela só conseguia mal disponibilizar, nem aqueles links lá meio que fracos. Ok? Espero ter respondido.
Agora, esqueci de falar, doutor Ricardo, é a voz do presidente aqui, mas eu gostei da sua palestra. Eu creio que um dia o senhor vai trabalhar comigo ainda.